Vamos lá, alternativa A. Na placa-mãe são todos. Na placa-mãe, espaço. São todos os outros componentes, sem exceção. Que palavrinha que vai aí, pessoal? Ela está numa parte do texto na apostila. Se vocês lerem, vocês vão achar onde é que está essa parte, tá bom? Eu vou procurar aqui no texto, porque eu também não tenho de memória. Então, eu vou olhar aqui na placa. Na placa-mãe são. A palavrinha que vai encaixar aí certinha é conectados. Na placa-mãe são conectados todos os outros componentes. Então, vou escrever aqui, ó. Conectados, vai caber certinho. E também escrevo aqui na lacuna da minha pergunta, tá? Então, a primeira palavra aí é conectados, certo? Na segunda, pessoal, deixa eu ver se eu respondi. Tem que responder também, né? Igual vocês. Vamos lá? B. O, e aí tem um espacinho, que é a resposta que eu estou querendo. O, aí nananã, é o responsável por receber e interpretar milhares de informações provenientes do software do hardware. Pessoal, sabe a palavrinha que vai encaixar aí certinho na B? Processador. Vamos ver como é que vai ficar. O processador é o responsável por receber e interpretar milhares de informações. Então, aqui no quadradinho B, na cruzadinha, ó, eu vou colocar processador. O processador recebe informação, interpreta e aí devolve praticando alguma atividade, vai executar alguma tarefa. O processador que é responsável por isso, por receber informações, ler, entender e depois executar. Tá bom, pessoal? Bora lá? Então, por exemplo, eu cliquei num ícone. O ato que eu tenho de clicar para abrir o ícone, esse comando de clicar é o processador que lê isso e vai executar abrindo o ícone, por exemplo, na tela do seu computador. Tá bom? C. A memória tem a função de armazenar todos. Opa, todos não, perdão. Erro de leitura. De novo, C. A memória tem a função de armazenar dados. Nós comentamos há uns minutinhos atrás, tá? Sobre memória, falando de hardware. Memória hardware, que é a parte física, certo? Então vamos lá. A memória tem a função de armazenar dados. Aí você vai colocar aqui na cruzadinha C. Dados temporários. A memória ela serve para armazenar dados temporários. Mas aqui, quando eu escrevo na lacuna, a palavra que melhor vai se encaixar é temporariamente. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A memória tem a função de armazenar dados temporariamente. Quando eu pegar e escrever aqui no C, ó, temporariamente. Tá bom? E escrevo aqui também. Vai caber certinho a palavra temporariamente. Beleza. D. O hard disk, né, ou o HD, armazena todos os dados. Todos os dados o quê? Permanentes. Eu também falei isso. Vamos lá ler de novo? O hard disk, ou simplesmente o HD, armazena todos os dados permanentes que utilizamos no computador. Será que cabe os dados permanentes? Onde é que tá? Tá, nós. O professor tá mal, hein? Vou falar pra vocês. Tá, pessoal, não vai caber. Sabe por quê? Porque eu li uma coisa e falei outra. Cadê? O hard disk, ou simplesmente o HD, armazena todos os arquivos ou dados. Tá? Eu estava falando de permanente, mas a palavra que vai se encaixar aqui é arquivos. No D, na cruzadinha D, se vocês escreverem arquivos, vai caber certinho, tá bom? Estou fazendo junto com vocês a maioria das questões, tá? Então, bora lá. Essa foi a alternativa D. Pergunta E. A fonte de alimentação fornece o quê? A fonte de alimentação fornece nananã,
para que os demais componentes funcionem. Essa está fácil, pessoal. A fonte de alimentação fornece energia. A fonte de alimentação seja uma fonte, né, o que capta a energia que vem da tomada e manda lá para o computador. Energia. Então, aí na cruzadinha na parte E você vai colocar energia. É isso que é a fonte de alimentação, né? Nosso computador, nossos componentes eletrônicos, eles são alimentados por quê? Por algum tipo de energia. Tá certo? Beleza. Pergunta F. A placa de nananã envia a imagem para o monitor. Tem uma placa, pessoal. Também vimos na última aula falando das peças e dos componentes do computador. Uma placa é uma pecinha, portanto um hardware, que ela envia vídeo. Vídeo envia o quê, pessoal? Placa de vídeo envia o quê? Vídeo, imagens, né? Então, o que é a palavra que vai se encaixar aqui na F? A placa de vídeo envia imagens, vídeos. Então, a F, a palavrinha que vai se encaixar aí é vídeo, a placa de vídeo. Beleza? Tá certo, pessoal? Erramos e acertamos e vamos se encontrando. O professor está fazendo junto com vocês, tá bom? Algumas eu já tinha respondido, outras não, fizemos agora, tá? Bem, assim nós respondemos, então, primeiro o questionário, tá ok? Ficou legalzinho, bacaninha. Se tiverem dúvidas, assistam às aulas e os vídeos e me perguntem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Assim nós encerramos, pessoal, esse questionário. Eu vou colocar um vídeo falando do nosso próximo assunto, tá? Antes eu vou passar aqui um pouquinho para vocês e colocar um vídeo para vocês entenderem lá. Tá bom? Na página 8. Na página 8 nós vamos entrar num assunto, pessoal. Tá? Esse assunto fala sobre energia elétrica. Né? A energia elétrica foi uma das descobertas da humanidade que ajudou com que nós evoluíssemos e pudéssemos desenvolver equipamentos eletroeletrônicos. Certo? Então a energia é fundamental para que o nosso robozinho possa existir. É uma fonte de alimentação. Assim como eu preciso de arroz, feijão, bife, um cheddar melt do McDonald's para me alimentar e ganhar energia, nossos computadores também precisam de alimento. Esse alimento é energia elétrica, tudo bem? Nós vamos entrar nesse assunto da apostila, pessoal, tá? Nós vamos falar só sobre energia. Não vou falar de equipamentos que medem energia, nem nada disso, por ser bem técnico, eu não tenho o aparelho para mostrar para vocês, tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre energia. Nós temos dois tipos, basicamente, de energia. Energia contínua e a energia alternada. Tá, pessoal? São as energias que nós utilizamos aqui. Né? E eu vou passar um videozinho explicando de onde vem a energia, de como ela é distribuída. Um vídeo educativo falando quais são os riscos e cuidados que nós devemos ter com a energia elétrica. E em seguida, eu vou colocar um vídeo que fala o que é energia alternada e o que é energia contínua e como é que ela é aplicada também, tá certo? Vou colocar esse vídeo para vocês assistirem e a gente volta a se falar já já. Matias, o que aconteceu? Por que você está com essa cara? É que a minha mãe brigou comigo. Por quê? Você se lembra da tempestade de ontem? Ai, lembro sim. Foi terrível. Na minha rua, caíram muitos galhos de árvore e um deles rompeu um cabo de eletricidade. E por que a sua mãe repreendeu você? Porque estávamos caminhando, vi o cabo no chão e para mostrar para ela, corri para pegá-lo. Quando eu estava quase encostando nele, minha mãe gritou tanto comigo que fiquei até gelado. É que o cabo poderia ter transmitido eletricidade. Como você é distraído. Você não lembra o que a professora nos falou no outro dia sobre a eletricidade? Professora, hoje no pátio ficamos sem luz. Não ficamos sem luz, só queimou a lâmpada. O que acontece quando ficamos sem luz? Que pergunta interessante.
Primeiro vamos todos pensar o que é a eletricidade. Alguém pode me dizer o que é a corrente elétrica? É alguma coisa que passa dentro dos cabos. Sim, mas a corrente elétrica não passa só por dentro dos fios elétricos. Também há materiais pelos quais a eletricidade pode circular, isto é, que conduzem a eletricidade com muita facilidade e por isso são chamados de condutores. Há bons condutores e maus condutores. Os maus condutores são aqueles que não podem conduzir eletricidade ou conduzem muito pouco. E os cabos são bons ou maus condutores? Os cabos servem para que diferentes aparelhos elétricos possam conectar-se à eletricidade que vem da rua. Se observarem um cabo, verão que dentro dele há fibras de um material metálico e que por fora estão rodeados por borracha ou plástico. Os cabos da rua são parecidos aos que temos em casa? Aqueles da rua são feitos para que circule muita corrente elétrica através deles. Imaginem que são cabos que levam eletricidade para bairros inteiros. Mas sejam da rua ou das nossas casas, os cabos têm dentro um material que é um bom condutor, por onde circula a eletricidade, e por fora um material que não conduz a eletricidade, que é a parte de borracha. E essa borracha que os cabos têm é que não deixa que a eletricidade escape? Exato, isso ocorre porque a borracha ou o plástico não conduzem a eletricidade. Então, essa eletricidade não tem outra opção além de viajar pelo metal condutor que está dentro. Por isso, essa borracha que recobre os cabos também é chamada de isolante, porque isola a eletricidade dentro do cabo e não a deixa escapar. E o que aconteceria se não houvesse a borracha? Se os cabos não estivessem rodeados desse isolante, a eletricidade escaparia para todos os lugares, então não chegaria às casas. Além do mais, seria muito perigoso, porque qualquer pessoa que os tocasse poderia se eletrocutar. Então, nosso corpo é condutor. Porque se temos que tomar tanto cuidado com a eletricidade, é porque pelo nosso corpo a eletricidade pode correr, não é? Você tem razão, Mati. Não tinha pensado nisso. E para evitar que corramos perigo, é muito importante que tomemos o cuidado de não tocar em coisas eletrificadas, como as tomadas, os cabos sem isolantes, os soquetes, os cabos caídos depois de uma tempestade. É que era perigoso. É preciso tomar cuidado com a eletricidade. Corrente contínua é quando os elétrons se movimentam em um único sentido. Geralmente, esse tipo de corrente elétrica é produzida por pilhas ou baterias. As baterias também são conhecidas como acumuladores. Durante a sua descarga, as baterias transformam energia química em energia elétrica. Conforme o tipo de material que constituem as baterias, elas podem ou não serem recarregadas. Durante o processo de recarga de uma bateria, acontece o inverso do processo de descarga. Neste caso, a bateria transforma energia elétrica em energia química. As baterias sempre possuem polaridade definida, positivo e negativo. Corrente alternada é quando os elétrons não possuem sentido de movimento definido, ou seja, seu movimento alterna constantemente no interior do condutor. Neste tipo de corrente elétrica, a polaridade da fonte também se alterna. A corrente alternada pode ser identificada por AC, CA ou VCA. O instrumento utilizado para medir a corrente elétrica, seja contínua ou alternada, é o amperímetro. A mudança de polaridade que ocorre na corrente alternada pode variar dentro de um determinado tempo. O tempo em que ocorre essa troca de polaridade é chamado de ciclo. A quantidade de ciclos é medida por segundos, S, determinando assim a frequência da fonte. A unidade de medida de frequência é o Hertz, representada pelo símbolo Hz. Se a frequência de uma determinada fonte é de 1 kHz, significa que o ciclo desta fonte está variando 1000 vezes por segundo. No Brasil, a corrente elétrica utilizada nas casas é alternada e possui uma frequência de 60 Hz, ou seja, a polaridade se alterna 60 vezes por segundo. Esse tipo de corrente elétrica é produzida por fontes que normalmente utilizam o eletromagnetismo para produzir energia. O instrumento de medição da frequência elétrica é o frequencímetro.